Olá amigos, esse é o Repórter Antiquário no Serviço Público da Restauradora Antiguada. O tempo que às sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será a versão de Rock Santeiro de 1985. Se gostar dos temas relacionados à história, antiguidades e ao colecionismo e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like e quer acompanhar após a vinheta. Rock Santeiro foi uma telenovela produzida pela TV Globo e exibida do período do dia 24 de junho do ano de 1985 ao dia 22 de fevereiro do ano de 1986. Totalizando 209 capítulos, foi responsável por substituir a telenovela Corpo a Corpo e foi substituída pela segunda versão de Selva de Pedra, sendo assim a 34ª novela das 8 produzida pela TV Globo. Foi uma telenovela baseada na peça teatral de Dias Gomes, O Berço do Herói, de 1985 e escrita em parceria entre Dias Gomes e Aguinaldo Silva. Contou com colaboração de Marcílio Moraes e Joaquim Assis e com direção geral de Paulo Biratã, e a direção da trama foi de Gonzaga Blota, Marcos Paulo e Jaime Monjardim. Nos papéis principais da trama contaram com atuações de peso de José Wilker, Regina Duarte, Lima Duarte, Ioná Magalhães, Ari Fontoura, Heloísa Mafalda, Ilvanino, Armando Bogos, Lucinha Lins, Rui Rezende, Cássia Kiss, Cláudio Cavalcante e Lídia Bronde. Ela era para ter sido lançada originalmente ao ano de 1975, porém foi vetada pela censura federal. O enredo da trama ela gira em torno da lenda de Rock Santeiro, que ela é interpretado por José Wilker, o artesão que fabricava santos de barro que teria morrido para defender a Asa Branca do ataque do bando de Navalhada, que é interpretado por Oswaldo Loureiro. No dia do ataque, todos os habitantes eles fogem em pânico, enquanto o Rock, que desaparece, acabando por ser dado como morto, porém logo após o incidente, uma das sobreviventes diz ter tido uma visão com o Rock Santeiro. A notícia se espalha pela localidade e o rapaz é tido como salvador da garota, assim sendo santificado. Uma estátua em sua homenagem é erguida na praça matriz da cidade, e logo começaram a ser atribuídos milagres, curas, e a lenda de Rock Santeiro também trouxe a fama para a localidade, atraindo assim romeiros e se tornando a principal fonte de lucro da cidade, e também de poder de várias personalidades. Porém, para desespero geral de todo mundo, Rock Santeiro não estava morto coisa alguma. A volta do rapaz e o reconhecimento de que tudo não se passou de uma farsa seria o fim do mito, e com isso o interesse de todos os que se beneficiam dele seria colocado em risco, além também que seria um risco para o sustento da cidade. Por conta de tal imprevisto, os representantes das forças públicas, religiosas, econômicas se dividem entre os que defendem que a verdade deve ser revelada e os que desejam manter tudo como está. Alguns que se sentem ameaçados com o regresso de Rock Santeiro é o Padre Hipólito, interpretado por Paulo Gracindo, o Prefeito Abelha, interpretado por Ari Fontoura, o comerciante Zé das Medalhas, interpretado por Armando Bogos, e esse vem ser o principal explorador da imagem de santo de Rock Santeiro, que de santo não tem nada. E também o temido e poderoso Senhorzinho Malta, interpretado por Lima Duarte, que incentivou a sua amante a dizer que era a viúva do santo, e Porcina, que é interpretada por Regina Duarte, nunca conheceu ele, porém incentivada pelo Senhorzinho Malta, ela espalha a mentira, se tornando um patrimônio da cidade, porém quando ela conhece de fato o rapaz, ela se apaixona formando o triângulo amoroso da trama. Com a sua chegada à localidade, não traz apenas pavor, mas se também traz esperança à sua verdadeira noiva, que era a mocinha interpretada por Lucinha Lins, que nunca se conformou com o desaparecimento de Rock, e seu ressurgimento fez com que ela, que se manteve fiel ao noivo, reacendesse a paixão que ela sente pelo rapaz, e com a volta a mocinha se entrega de corpo e alma ao seu amado, porém no final da trama ela acaba enlouquecendo, perambulando por Asa Branca vestida de noiva. Temos a filha do prefeito, a Beata, a Dona Pombinha, interpretada por Heloísa Mafalda, que é cortejada pelo soturno professor Astromar Junqueira, interpretado por Rui Rezende. Ele é o protagonista de uma das tramas paralelas de Rock Santeiro,
que é a trama do lobisomem. Ele é o lobisomem que aparece nas noites de lua cheia e ataca as mulheres da cidade. Esse é um mistério na cidade, porém todo mundo desconfia do professor por conta de sua estranheza. E no fim é nos revelado ao último capítulo da trama que ele é realmente o lobisomem de asa branca. Também temos um racha entre os religiosos da cidade por conta do mito de Roque Santeiro, onde o padre Albano, interpretado por Cláudio Cavalcanti, é oposto à opinião de padre Hipólito, e Albano acaba por ser chamado de comunista várias vezes por Hipólito por conta de ir contra manter vivo o mito. Isso foi um tema tocado na novela, pois nessa época estava acontecendo muitas desavenças entre a ala tradicionalista e os adeptos da teologia da libertação na Igreja Católica. E Albano ele luta em favor dos trabalhadores locais e tenta de todas as formas desmistificar Roque Santeiro. Porém, em certo ponto da trama, ele se envolve com a filha do senhorzinho Malta, a contestadora Tânia, interpretada por Lídia Bronde, mas termina a novela sozinho por ele explicar a Tânia que sem a igreja ele seria um soldado sem exército. A menina que disse ter tido a visão com o Roque Santeiro teve sua vida conturbada por conta disso, onde muitos afirmavam que Lulu, interpretada por Cássia Kiss, deveria se entregar à religião e adentrar um convento, porém ela acaba casada com Zé das Medalhas, o mesmo que reprime a moça, onde ela é obrigada a viver em casa como uma prisioneira só para cuidar da casa e dos filhos. Com tanto sufocamento que ela tem, ela acaba por se envolver com o mau caráter César, Ronaldo César, na verdade, interpretado por Otom Bastos, que é o ex-marido de Matilde, interpretado por Ioná Magalhães, que é a dona da boate Sexos, que traz quentes dançarinas do Rio de Janeiro, no caso, Ninon, interpretada por Cláudia Raia, Rosalie, interpretada por Isis de Oliveira, que sofrem grande oposição do padre Hipólito e das beatas da cidade, lideradas por Dona Pombinha, interpretada por Heloísa Mafalda. Além da boate chega para agitar Asa Branca, uma equipe de cinema que pretende filmar a saga de Roque Santeiro. No papel principal ficaria o ator mulherengo Roberto Matias, interpretado por Fábio Júnior, que acaba por se envolver com Porcina, Tânia, Lulu e com Marilda Matias, interpretado por Elisângela, que em certo ponto ela acaba por engravidar, mas tendo dúvidas se a criança é de Roberto ou de Malta, porque ela também teve um certo envolvimento com o senhorzinho Malta. E essa equipe de filmagem do cineasta Gerson do Vale, interpretado por Everton de Castro, ainda conta com a atriz Linda Bastos, interpretada por Patrícia Pilar, ao qual o Gerson ele é apaixonado pela atriz. No último episódio da trama, após muitas tensões e reviravoltas, Roque ele concorda em deixar o município, fazendo assim com que o mito não fosse desfeito, e o povo continua acreditando em seu santo, mas Porcina fica dividida entre ir embora com Roque e ficar com Malta. Porém, no final, ela escolhe Malta, abandonando Roque. Para a trama, várias coisas ajudaram em seu sucesso, como a sonorização, com exemplos como o senhorzinho Malta, que ao ficar nervoso ele sacode o relógio e as pulseiras de seu braço, lembrando-se o chocalho de uma cascavel com seu bordão "tô certo ou tô errado", o tique nervoso de Zé das Medalhas, que vivia esticando o queixo, ao qual era possível se ouvir o som de ossos estalando, além da guilhotina, quando o senhorzinho Malta mostrava como ele cortava os documentos de seus inimigos e de seus bois. Os figurinos também foram muito importantes, idealizados por Marco Aurélio com assistência de Lessa de Lacerda, que posteriormente viria a incorporar o quadro de figurino da TV Globo. Eram figurinos de fato pitorescos, porém que combinavam com as cenas e os personagens além da trama. Um dos característicos é da viúva Porcina, que chegou a virar moda, no caso o Porcina Look, que contava com uma maquiagem muito mais exagerada, além de seus vestidos de seda colados, marcando a silhueta da atriz com drapeados e decotes avantajados, além de muita bijuteria e brilho, chapéus, turbantes, óculos exagerados e saltos altos até demais. E também de seu par, o senhorzinho Malta, que ela é interpretado pelo Lima Duarte, que ele tinha um visual muito cafona, com pulseiras e relógios além de seus tradicionais colares de ouro.
mas foi responsável por mexer com a vaidade do homem brasileiro, gerando uma melhora na indústria de não só de perucas, como bijuterias, mas também de cuidados em geral. A cidade fictícia de Asa Branca ela foi construída na região de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, e a cenografia da telenovela ficou a cargo de Mário Monteiro. Foi inspirada para aparecer as cidades de Juazeiro do Norte, no Ceará, Porto das Caixas, no Rio de Janeiro, e Aparecida, em São Paulo, que são cidades populares pelo turismo religioso. Com isso, Asa Branca ela teria sua identidade própria e sua construção ela foi feita num tempo que se pode dizer recordes. Foram necessários apenas 20 dias com 180 trabalhadores. 26 construções de madeira tratada para melhor durabilidade da cidade cenográfica. Algumas das edificações da cidade tiveram internas montadas em externo, além de suas fachadas, o que reduzia as gravações realizadas em estúdio. A maior estrutura da cidade foi basicamente a Praça da Matriz, onde estava localizada a estátua de Roque Santeiro, e também rolava a feira, onde tinha o comércio de tudo que é tipo de souvenir ligado ao santo. O local também reunia as romarias a Roque Santeiro, porém a vegetação ela é cenográfica, onde uma equipe de paisagistas foi contratada para montar jardins e as hortas presentes nas casas. A equipe ainda teve a preocupação de retratar diversas regiões do país num cenário para que fossem realizadas as colagens de diversos símbolos nacionais, como construções do centro-oeste brasileiro com elementos do sul, pois o objetivo de Asa Branca era que o Brasil pudesse se ver na cidade. Outra parte desse trabalho foram os sotaques de alguns personagens, como o delegado Feijó, interpretado por Maurício Vale, que ele tinha um sotaque mais puxado para o gaúcho, Ciozinho Malta, interpretado por Lima Duarte, e a Viúva Porcina, que tinha um sotaque mais puxado para o Nordeste, Florindo Abelha, que ele tinha um sotaque mais puxado para o mineiro, Matilde, Ninon e Rosali, que tinha um sotaque carioca. Um dos trabalhos realizados pela produção de arte da telenovela era o carro do senhorzinho Malta, que estava enfeitado com 2 enormes chifres de boi. Isso eu já vi muito em filme americano, aqueles Cadillacs com aquele chifre no capô. E a trama é inspirada na peça teatral de Dias Gomes, O Berço do Herói, a mesma que foi censurada e proibida ao ano de 1965. Era para ser originalmente o primeiro capítulo lançado ao dia 27 de agosto do ano de 1975. Nós temos vídeo no canal, né? Ficando no lugar de Escalada, escrita por Lauro César Muniz, com 30 capítulos já gravados e anunciando a sua estreia, a TV Globo lá recebe um ofício do DOPS proibindo pela primeira vez a exibição de uma telenovela no Brasil. O motivo da proibição foi uma escuta do governo, onde Dias Gomes afirmava que Roque Santeiro era apenas uma forma de enganar o governo, adaptando O Berço do Herói para a televisão, com ligeiras modificações, fazendo com que os militares não percebessem que se tratava da mesma obra. Para evitar que o horário ficasse vazio, foi reprisada numa forma compacta uma outra telenovela de sucesso, que é Selva de Pedra, de Jeanette Claire, que inclusive nós também temos vídeos no canal, que foi substituído por outra telenovela de Jeanette Claire, que é Pecado Capital. Mas para que Roque Santeiro fosse realizada, parte do elenco e dos cenários originais da novela censurada foram reaproveitados. Somente ao ano de 1985, já no governo de José Sarney, que a trama foi liberada para exibição, mas ainda com certas restrições. Alguns exemplos são que não poderia ter insinuações à homossexualidade, cenas de adultério e palavras de baixo calão. Dias Gomes critica a nova censura, e o ministro da Justiça, Fernando Lira, ligado ao qual o DCDP era subordinado, proibiu qualquer corte, alegando que o órgão deveria funcionar apenas em caráter classificatório, cuidando do horário onde tramas mais problemáticas fossem exibidas. Por conta disso, o conteúdo de Roque Santeiro foi liberado em sua totalidade. Por consideração aos artistas envolvidos no trabalho original, o mesmo elenco ele foi convidado para fazer a nova versão da trama, todos em seus respectivos papéis. Porém, Francisco Coco e Beth Faria recusaram os papéis.
Francisco Coco originalmente interpretava Roque Santeiro e Beth Faria, a viúva porcina. Já Lima Duarte ele retornou novamente como inesquecível Senhorzinho Malta. Além de que alguns atores originais retornaram à produção interpretando os mesmos personagens, como João Carlos Barroso, Luiz Armando Queiroz e Ilva Nino. E Milton Gonçalves, que interpretava o padre Honório, que na segunda versão foi trocado para padre Hipólito. Ele ganhou um papel como promotor Lourival Prata. Elisângela também participou da versão original e teve o papel alterado para a Marilda, esposa de Roberto Matias. E Denis Carvalho também interpretou o Roberto Matias em 1975, porém em 85 ele interpreta Tomazini. Lutero Luiz, que interpretou o prefeito Filó, viveu o personagem Dr. Cazuza Amaral. Para o papel da viúva porcina foram cogitadas Sônia Braga, Vera Fischer, Marília Pera, até mesmo Fernanda Montenegro. Elas chegaram a fazer teste, porém a sinergia entre Regina Duarte e Lima Duarte foi tão boa que o casal de personagens realmente foi perfeito e rendeu muitas boas críticas. Segundo Lima Duarte ter emprestado um tom mais engraçado ao seu personagem, diferente de quando contracenava com Beth Faria, na versão de 1975. O autor Aguinaldo Silva passou a escrever a telenovela a partir do capítulo 51 para dar continuidade à trama. Para isso, contou com a colaboração de 3 profissionais, os escritores Marcílio Moraes, Joaquim de Assis e a pesquisadora Lilian Garcia. E segundo Aguinaldo, quase no final da trama, por volta do capítulo 163, Dias Gomes declarou que gostaria de finalizar a novela e escrever os capítulos finais. Porém, Dias Gomes, fadigado com a televisão, porque o ritmo de trabalho na televisão é muito mais acelerado, ele convocou Aguinaldo Silva para auxiliar como coautor na novela. Do total de 209 capítulos que o Roque Santeiro tem, Dias Gomes compõe 99. Os 51 iniciais que já eram da novela de 1975 e os 48 últimos. Aguinaldo Silva refez os 51 capítulos iniciais, que passaram por ajustes pontuais, mudanças no texto, com 110 capítulos, apesar de dividirem autorias. Dias Gomes e Aguinaldo Silva acabaram tornando-se meio que eles disputavam a glória do sucesso de Roque Santeiro. No período que esteve ausente, Dias Gomes viajou para a Europa, onde ficou por cerca de 3 meses. Quando ele retorna ao Brasil, ele teria se irritado com a exposição que Aguinaldo Silva conseguiu na mídia por causa do sucesso da trama. Menos de 2 meses para o final de Roque Santeiro, o choque entre os autores se agravou e a Globo teve que acabar por intervir, onde os mesmos disputavam os direitos autorais. Porém, mais do que lucro, cada um queria mais reivindicar para si a criação intelectual do grande sucesso da teledramaturgia nacional. Agora vamos dar uma passada sobre o elenco da trama, começando com José Wilker, que interpreta Roque Santeiro, Regina Duarte, a viúva porcina, Lima Duarte interpretando Senhorzinho Malta, Ioná Magalhães interpretando Matilde, Paulo Gracino interpretando Padre Hipólito, Lídia Brondi interpretando Tânia, Cláudio Cavalcante interpretando Padre Albano, Fábio Júnior Roberto Matias, Lucinha Lins, Mocinha Abelha, Ari Fontoura interpretando Florindo Abelha ou Seu Flô, que era o prefeito da cidade, Heloísa Mafalda interpretando Ambrosina Abelha ou Dona Pombinha, Armando Bogos interpretando José Ribamar de Aragão, que era o Zé das Medalhas, Cássia Kiss interpretando Logolina de Aragão, a sofrida Lulu, né? Patrícia Pilar interpretando Linda Bastos França, Luiz Armando Queiroz, Tito Moreira França, Everton de Castro interpretando Gerson do Vale, Rui Rezende interpretando o professor Astromar Junqueira, Nélia Paula interpretando Amparito Hernandes e Maria do Amparo, Otom Bastos interpretando Ronaldo César, Oswaldo Loureira, Aparecido Limeira, que era o Navalhada,
Elisângela interpretando Marilda Matias. Alexandre Frota interpretando Luiz Cláudio, Luizão. José Carlos Barroso interpretando Toninho Giló. Arnaud Rodrigues interpretando Cego Jeremias. Nelson Dantas interpretando Salustiano Duarte, o Beato Salu. Wanda Cosmos interpretando Marcelina Magalhães. Maurício do Vale interpretando o Delegado Feijó. Cláudia Raia interpretando Ninon e Maria do Carmo. Isis de Oliveira interpretando Rosali. Maurício Matar interpretando João Duarte, que é o João Ligeiro. Cláudia Costa interpretando Carla. Ilva Nino interpretando Filis Mina ou Mina. Tony Tornado interpretando Rodésio. Luiz Magnelli interpretando Decembrino. Lícia Magna interpretando Ciana. Cristina Galvão interpretando Dondina. Valdir Santana interpretando Terêncio Apolinário. Sandro Solviati interpretando Sua Majestade. Ana Luísa Foli interpretando Noêmia. Gabriela Abicalho interpretando Cristina de Aragão ou Tininho. E Bruno César interpretando Raul de Aragão, o Raulzinho. E participações especiais nós temos Lilian Lemerzetti interpretando Margarida Magalhães Malta. Tarcísio Meira, o Coronel Hermiciliano Castor. Ângela Leal interpretando Odete Limeira. Lutero Luiz interpretando Dr. Cazuza Amaral e Teodorico Carlos Zureta. Edir de Castro interpretando Nininha. Milton Gonçalves, o promotor Lourival Prata. Vera Magalhães interpretando Neuza Prata. Ângela Figueiredo interpretando Selma Sotero. Dedina Bernadella interpretando Ângela Flores. Regina Dourado, Efigênia Limeira. Leina Crespi interpretando Maria Igarapé ou Idalvina. Marcos Paulo interpretando Jorge de Lima. Denis Carvalho, Marcos Tomazini. Arthur Costa Filho, Dr. Denilson ou Dr. Cipó. Paulo César Pereio interpretando Delegado José Benevides. Ivan Seta interpretando Ivan. Cíntia de Paula interpretando Berenice. Walter Breda interpretando Francisco. Fernando José interpretando Oliveira. José de Freitas interpretando Deputado Ferreira de Jesus. Heloísa Helena interpretando Madre Felícia. Vera Lúcia interpretando Tia Sinha Maria. Cláudio Gaia interpretando Jurandir. Jorge Fernando interpretando Lúcio Armando. Alfredo Murphy interpretando Alemão. Gilson Moura interpretando Sebastião Evangelino ou Tião. Manuel Teodoro interpretando Seu Devagar. Guaraci Valente interpretando Antônio das Tintas. Silvio Posato interpretando Elinho. Lídia Ioro interpretando Sinha Maria. Ivan Simões interpretando Zé Colmeia. João Reis interpretando Pedro Afonso. Lu Mendonça interpretando a mãe de Porcina. Tonico Pereira, o novo pintor da igreja. Emílcio Frois interpretando um fiscal do governo. Denis Perrier interpretando um guia turístico. Antônio Pitanga interpretando o líder dos jagunços. Walter Santo interpretando um matador. Fernando Almeida interpretando Pratinha, o filho de Lourival. Zé Preá interpretando um morador de Asa Branca. Jorge Coutinho interpretando morador da Vila Miséria. Du Moraes interpretando uma moradora da Vila Miséria. Isabela Abicalho interpretando Porcina quando criança. Gabriela Senra interpretando Lulu quando criança. Luiz Rignoli interpretando ele mesmo. E a dupla sertaneja Tonico e Tinoco interpretando eles mesmos. A trama ela teve uma audiência considerável. Ela chegou a marcar 74 pontos de audiência, sendo a maior audiência da teledramaturgia brasileira, o que em seu primeiro capítulo marcou algo em torno de 68 pontos. Na contagem de domicílios foi 62, resultando assim uma média de 60 pontos no primeiro capítulo. Isso é muito. No último capítulo a trama ela marcou 96 pontos de Ibope,
com picos até de 100, sendo a novela mais assistida da TV Globo. Pela contagem dos domicílios, ela marcou em seu último capítulo uma média de 72 pontos. Quando reprisada a primeira vez ao ano de 1991, a audiência foi satisfatória, muito mais do que as séries enlatadas estrangeiras que ocupavam o horário da sessão Aventura, chegando a marcar alguma coisa, algo em torno de 36 pontos de audiência. Porém, na segunda reprise, em TV aberta, no Vale a Pena Ver de novo, ela gerou algo em torno de 15 pontos de Ibope. E foi uma trama que recebeu alguns prêmios, como o prêmio APCA da televisão de melhor novela, melhor roteirista Dias Gomes e Aguinaldo Silva, melhor ator Lima Duarte, melhor atriz Regina Duarte e revelação feminina Cláudia Raia ao ano de 1985. E ao ano de 1986, com o troféu imprensa de melhor novela. Em melhor ator, quem venceu foi Lima Duarte, mas Ari Fontoura e José Wilker foram indicados. Melhor atriz, Iona Magalhães foi indicada, mas Regina Duarte ganhou. E a revelação do ano com Cláudia Raia. E Roque Santeiro ela foi reprisada pela primeira vez na sessão Aventura, ficando do período do dia 1º de julho de 1991 ao dia 20 de janeiro do ano de 1992, no horário das 17 horas, totalizando 135 capítulos. Foi reprisada pela segunda vez no Vale a Pena Ver de novo, ficando do dia 11 de dezembro do ano de 2000 ao dia 29 de junho de 2001, substituindo A Próxima Vítima, desculpe, e foi substituída por Você Decide, e ela foi exibida em 145 capítulos. Foi reprisada na íntegra no canal Viva entre o período do dia 18 de julho do ano de 2011 ao dia 4 de maio do ano de 2012, substituindo Vale Tudo e sendo substituída por Que Rei Sou Eu, indo ao ar às 00h15. Exibição internacional, ela foi exibida em Portugal pela RTP1 ao dia 12 de outubro de 1987, saindo do ar ao dia 3 de agosto do ano de 1988, no horário das 8h30 da noite, totalizando 209 capítulos originais. Foi exibida em Portugal também pela SIC ao ano de 1993, no horário das 18 horas, mais tarde das 5, em uma versão de 180 capítulos. E em 2001, contou com uma nova reexibição pelo canal GNT ao horário das 20 horas. E ela foi lançada pela Globo Marcas também. Isso ao ano de 2010. Uma versão com box com 16 DVDs com a novela completa. E daí ao dia 21 de junho do ano de 2021, a novela foi adicionada no catálogo da plataforma de streaming da TV Globo, Globoplay. O volume 1 de Roque Santeiro foi lançado pelo selo Som Livre em formato em LP sob o código de 403-6326 e em fita cassete sob o código de 740-6326 ao ano de 1985. E conta com a capa atriz Regina Duarte e a produção de Máriozinho Rocha. As seguintes faixas compõem o disco. Faixa número 1 nós temos Isso Daqui Tá Bom Demais, interpretado por Dominguinhos e Chico Buarque, que é o tema de Senhorzinho Malta. A outra, interpretada por Simone, que é o tema de Lulu. Sem Pecado e Sem Juízo, de Baby Consuelo, interpretada por Linda Gerson. Chora Coração, interpretada por Vando, tema de Mocinha. Mistérios da Meia-Noite, de Zé Ramalho, que é o tema do Professor Astromar. Santa Fé, interpretada por Moraes Moreira, que é a abertura da novela. Dona, interpretada por Roupa Nova, que é o tema de Porcina. De Volta para o Aconchego, interpretado por Elba Ramalho, que é o tema de Rock. Indecente, interpretada por Anne Duá, que é o tema de Matilde. Coração Aprendiz, interpretado por Fafá de Belém, que é o tema de Tânia e Roberto Matias. Roque Santeiro, interpretado por Sai Guarabira, que é da Locação de Asa Branca.
e Cópias Mal Feitas de Alceu Valença, interpretada, que é interpretado não, que é o tema de Zé das Medalhas. Desculpem pelo erro. Já no volume 2, que ele foi lançado pelo selo Som Livre, em LP sob o código de 530 0007 e em fita cassete sob o código de 570 007, ao ano de 1985, e conta na capa com Lima Duarte, Regina Duarte e José Wilker. E produção de Mariozinho Rocha. E segue as faixas. Nós temos Malandro Sou Eu, de Beth Carvalho, que é o tema de rock. Coisas do Coração, interpretado por Hit, que é o tema de Tânia. Pelo Sim e Pelo Não, interpretado por Cláudio Nucci e Zé Renato, que é o tema de Senhorzinho Malta. Vitoriosa, interpretado por Ivan Lins, que é o tema de Lulu. Fruta Mulher, de Naná Caymmi, que é o tema de Matilde. Verdades e Mentiras, interpretado por Sai Guarabira, que é o tema da Locação de Asa Branca. 1001 Noites, de Pepeu Gomes, que é o tema de Linda e Gerson. A Hora é a Vez, de Cláudio Nucci e Zé Renato, que é o tema de Porcina. Mal Nenhum, interpretado por Joana, que é o tema de Ninon e Delegado Feijó. Entra e Sai de Amor, de Altai Veloso, que é o tema de Tânia e Padre Albano. Amparito Amor, de Calbi Peixoto, que é o tema de Amparito. E Mal de Raiz, interpretado pelo grupo MPB4, que é o tema de Mocinha. E ao ano de 1991, a trilha sonora foi reeditada em CD sob o código 41042, em LP sob o código 406 0131 e fita cassete sob o código de 746 0131. Ao qual no CD foram adicionadas músicas do volume 2. Ao ano de 2001, ela seria lançada novamente em CD como o melhor de rock santeiro, sob o código de 3022. E segue as faixas do CD, né? Isso aqui tá bom demais, de Dominguinho e Chico Buarque. A outra de Simone, Sem Pecado e Sem Juízo, de Baby Consuelo. Chora Coração, de Vando. Mistérios da Meia-Noite, de Zé Ramalho. Santa Fé, de Moraes Moreira. Vitoriosa, de Van Lins. Dona do Roupa Nova. De Volta para o Aconchego, de Elba Ramalho. Indecente, de Anne Duá. Coração Aprendiz, de Fafá de Belém. Rock Santeiro, de Sai Guarabira. Cópias Mal Feitas, de Alceu Valença. E Verdades e Mentiras, também de Sai Guarabira. E é isso, meus amigos, eu apresento a vocês esse vídeo sobre a versão de rock santeiro de 1985, a qual foi liberada pela censura federal. Caso queiram conhecer sobre a versão de 1975 censurada, nós temos vídeo no canal. No final desse aqui eu vou deixar a playlist Teledramaturgia para quem quiser descobrir outras novelas. Então é isso, meus amigos. Gostaram de conhecer sobre a telenovela Rock Santeiro? Gostaria de ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marquem todos, assim você pega nosso conteúdo quentinho quando mesmo sair do forno e nos auxilia a levar conteúdos como esse à plataforma. É de graça, você não paga nada, nos ajuda um bocado. Gostou do que acabou de assistir? Acho que nós merecemos seu like? Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. Assim como a sua inscrição é gratuito, você não paga nada, nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acho que nós não merecemos seu like? O YouTube não determina a função dislike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir essa transmissão do canal Antiquado ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Até uma próxima transmissão e tchau!